Então, turma, vamos lá? Vamos começar aqui com o prurido, tá? Então, qual o diagnóstico diferencial do prurido? Quais são os principais passos que a gente pode tomar para chegar ao diagnóstico de prurido no gato, né? Então, tem várias tomatologias clínicas. Tem aquele gato que vem com alopécia localizada, alopécia de forma simétrica, todos aqueles sinais clínicos do complexo granuloma eosinofílico podem acontecer também, placa eosinofílica, granuloma, úlcera indolente, dermatite miliar. Então, a estomatologia ela é bem ampla, tá? Todo paciente que tem prurido, a gente vai perceber principalmente pelos pelos tonsurados, né? Então, todo gato que tem um pelo tonsurado é aquele gato que está se lambendo demais. Claro que também toda aquela lesões por escoriação, né? Seja face, seja corpo. Então, o paciente que tem prurido, primeiro a gente tem que certificar que esse paciente não tem ectoparasitas. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa de ectoparasitas. Então, é fundamental. Isso aqui está incluso o que? Ácaros e fungos, tá? Um raspado de pele, né? Vulgarmente falando, a gente tem que fazer um raspado de pele e aí verificar se encontra ácaro ou fungo, tá? Se caso for encontrado, ou seja, um resultado positivo, então a gente tem que tratar, certo? Tratou, conseguiu a cura, então se o paciente ficar ok, ou seja, sem prurido, né, sem lesões, então assim, a gente para por aqui. Na verdade, esse paciente estava se coçando muito, porque realmente estava com fungo, né, ou ácaro. Se a gente não conseguir realmente êxito, ou seja, não tem, ou seja, digamos, um resultado negativo, né, do raspado de pele, ok? Ou de uma pesquisa direta, né, da cultura fúngica também, que é interessante sempre fazer nessa etapa. Se for negativo, esse prurido, né, vai continuar. Ou mesmo você tratando o parasita e esse paciente ainda continuar com prurido, e aí a gente vai ter que passar por outra fase, né, da nossa pesquisa diagnóstica, que é aquela chamada dieta de eliminação. Então, a dieta de eliminação é aquela. Existe, né, marcas comerciais, rações já próprias para fazer esse teste. Geralmente são de umas dietas mais palatáveis, mais calóricas, que a gente vai fazer pelo menos aqui 30 dias com essa dieta de eliminação. Realmente tem que remover tudo, desde os petiscos, sachês, deixar esse paciente só nessa dieta de eliminação. Como também o tutor ele pode fazer uma dieta caseira, vai dar é um pouco mais complicado porque tem que primeiro contrabalancear, né? Tem que ser uma dieta balanceada, aliás, de preferência com a ajuda de um colega nutrólogo. Por isso que é mais simples a gente tentar já uma dieta comercial, tá? Nesse estágio aqui, é importante que a gente lembre que esse gato ele pode estar se coçando bastante, né? Com muito prurido e realmente se deteriorando. Se a gente passar muito tempo nesse teste sem usar nada, ele vai piorar. Então, o ideal é que a gente faça pelo menos 10 a 15 dias de corticoterapia. Então, a corticoterapia ela vai ajudar para pelo menos amenizar todos esses sinais clínicos do prurido, que muitas vezes são bem intensos, né? Então, até a gente chegar ao diagnóstico, a gente pode demorar realmente e esse gato ele vai estar se coçando bastante. 10, 15 dias vai atrapalhar a dieta e eliminação? Não. Esse período de 10, 15 dias, preferência o corticóide oral, evitar os injetáveis, né? Porque tem um efeito mais prolongado. O oral tem um efeito mais curto. E aí você vai dar esse prazo mais ou menos de 15 dias só o paciente com dieta e eliminação sem o uso do corticóide, tá? E aí vamos imaginar aqui que esse gato respondeu bem à dieta de eliminação, tá? Então, resposta positiva, ou seja, ok. E o que a gente vai fazer? A gente pode seguir o desafio com a dieta, ou seja,
mudar nesse ponto, né, para uma dieta que seja, pode seguir para uma dieta que seja diferente, com proteína diferente, anterior, né, a gente vai testar, pode entrar novos ingredientes, né, e ver como é que esse paciente fica, se ele vai ter uma reação ou não. E muitas vezes também a gente pode fazer o chamado teste sorológico, a gente já pode encontrar esses testes testes sorológicos para antígenos alimentares, ok? Então, esses testes é justamente para identificar qual seria a proteína, o carboidrato que esse gato tem hipersensibilidade. E aí a gente passaria a montar uma dieta de acordo com esses testes, tá? Então, são duas opções que a gente tem. E aí vamos imaginar que, mesmo com a dieta de eliminação, o resultado tenha sido negativo, ou seja, esse prurido continua, né? E aí a gente poderia tentar eliminar ou limitar os antígenos ambientais, tá? Esses antígenos ambientais vai desde o ácaro de poeira, então aspirar melhor o ambiente, tirar alguns produtos químicos, né, alvejantes, desinfetantes, tentar fazer a limpeza com álcool 70 e água, né, realmente uma reeducação ali de limpeza ambiental não é tão simples, né, a gente sabe, dependendo do ambiente, quantos gatos tenha, né, qual a cabeça também do tutor, de realmente contribuir, tá? Se caso, com todo esse cuidado, se a resposta for positiva, a gente pode buscar alguns testes sorológicos agora para antígenos ambientais. E aí a gente vai realmente, muito semelhante aos testes sorológicos a antígenos alimentares, a gente vai tentar montar aqui um esquema, né, montar as possibilidades, né, de que antígenos podem estar causando esse problema no gato, e aí seria mais fácil a gente conseguir eliminar, né? Se mesmo com a gente fez toda essa eliminação de antígenos, essa tentativa de controle, mas esse paciente ainda consegue, ainda está com muito prurito, então a gente pode imaginar que esse gato tenha atopia, tá? Atopia já é um quadro um pouco mais, digamos, mais complicado, porque ele tem, geralmente o gato atópico já tem uma conformação, né, já tem uma sensibilidade, digamos, um problema estrutural, aliás, da epiderme. E esse gato, ele é um paciente que provavelmente ele vai ter que ser mantido muito tempo com corticoterapia. Tá? Então, sim, seria um tratamento mais a longo prazo de corticoide, né? Geralmente prednisolona, 2 mg por quilo. A gente pode fazer 15 dias e ver a resposta desse paciente. Se esse gato ter uma resposta positiva com corticoide, a gente então vai realmente iniciar uma dose, uma frequência de manutenção, tá? Que dose esse paciente vai ficar melhor? A dose com a dose mínima, que ele fique sem prurido, sem sinais clínicos, mas que não tenha tanto efeito colateral, tá? Ou seja, esse corticoide vai se manter por um período indeterminado, né? Vamos imaginar, mesmo com corticoide, esse gato não responde, tem resposta negativa ao corticoide, né? Então ele ainda continua com prurido. A gente pode mudar o corticoide, ok? Vamos imaginar, passar para dexametasona, deflazacort, metilprednisolona, enfim. Então, é uma nova chance, digamos assim, para o tratamento com corticoterapia. A gente pode fazer isso aqui com 15 dias, por 15 dias. E aí, a mesma situação, né? Se for uma resposta positiva, a gente buscaria então, de novo, uma dose de manutenção. Ou seja, como se fosse iniciar um desmame
Qual a dose menor que esse gato vai ficar sem prurido, com a frequência menor, podendo também associar com a ciclosporina, né, que também é uma opção para fazer a manutenção no tratamento da atopia. Imaginemos que esse mesmo como anticorticoide, esse gato ainda tem muito prurido. Então, a gente pode ter uma situação aqui de dermatite psicogênica, ok? Que aí teria que se iniciar um ansiolítico, tá? Como também pode ser que seja também, né, algum passo desse aqui que a gente não fez de uma maneira confiável, digamos assim, e a gente pode realmente que rever todo esse diagnóstico, principalmente se esse paciente ansiolítico aqui pelo menos 30 dias, principalmente se caso esse paciente não tenha uma resposta positiva, então a gente teria que voltar. Se uma resposta negativa, a gente teria que voltar todo esse passo. Será que esse gato não adquiriu novamente um ectoparasita? Né? Sempre lembrando que não é proibido um gato, por exemplo, que tenha atopia, tenha, de algum período da sua vida, tenha um parasitismo, né, por ácaro, por fungo. Então a gente tem que realmente ver cada passo, passo a passo, ver se a gente não deixou, escapou algum detalhe que aí está comprometendo esse diagnóstico e tratamento desse paciente, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o algoritmo do prurido no nosso paciente felino.